Irmãos, nós continuamos trabalhando a teologia pactual batista, é isso que a gente vai continuar fazendo hoje. E a minha preocupação tem sido em que nós nos habituemos a pensar toda a nossa vida, relacionamentos, decisões, a Igreja de Cristo, a partir de um ponto de vista pactual. Nós não somos treinados assim. O natural é que nós sejamos treinados para pensar a igreja em termos de relacionamento. Como se isso dependesse do que você sente por outra pessoa ou se você se dedica ao cuidado de outra pessoa. Só que isso você vê fora da igreja. Não é preciso ser crente, não é preciso ser cristão para manifestar essas coisas. Relacionamentos pactuais têm outra origem, têm outro modo de ser. E tem, portanto, outras atitudes. E algumas atitudes nossas que podem nos atrapalhar nessa jornada. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Continuando no livro de Hebreus. E o tema da nossa mensagem é zelo no Senhor. Zelo no Senhor. Ferramenta da graça para a nossa jornada. E o texto está em Hebreus, capítulo 12, de 14 a 17. Hebreus 12, de 14 a 17. Peço que você abra a sua Bíblia lá. Hebreus 12, 14 a 17, a palavra de Deus diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, existem procedimentos e atitudes nossos que são empecilhos enormes ao nosso progresso na fé. E esse texto, mais uma vez, nós vemos o autor da carta instando com seus ouvintes para tomarem atitudes que sejam ao mesmo tempo intencionais, determinadas, mas também na direção certa. Não basta ter só intenção, você tem que estar na direção correta. Mas intencionalidade é uma nota enfatizada aqui também. O quanto Cristo é valioso para você, para nós. O quanto nós queremos vê-lo. O que significa estar diante de Deus. É isso que o texto fala com ver o Senhor, quando fala da paz, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é o que está prometido para nós, ver o Senhor, estar na presença dEle, viver na presença dEle eternamente. Você sabe que o tema de Hebreus é a supremacia de Cristo e da sua nova aliança, mas o quanto eu e você estamos buscando crescer nessa jornada em direção a Cristo. O quanto? É isso que a gente quer pensar essa manhã. Nós temos que nos questionar de vez em quando a respeito de nosso relacionamento com Cristo. Isso é difícil de fazer porque às vezes nós nos relacionamos com o Cristo da nossa cabeça. O Cristo que diz para a gente o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, às vezes em detrimento da própria palavra de Deus. E o Cristo que nós conhecemos, irmãos, tem um relacionamento pessoal conosco, mas você o encontra na palavra. É esse Cristo da palavra. Porque senão você vai acabar se relacionando com Cristo, que é uma projeção da sua própria mente, ou da mente de outra pessoa, ou da cultura à nossa volta, ou mesmo da cultura evangélica à nossa volta. É por isso que nós precisamos estar sempre afiados, medidos, agarrados, como vimos na semana passada, agarrados àquilo que temos ouvido, a palavra de Deus. Hebreus 12 começa com uma jornada. Você deve se lembrar que o texto diz: nós também, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, provavelmente uma referência às testemunhas citadas no capítulo 11, naquela galeria dos heróis da fé, livremo-nos de todo o peso e o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé.
Então, o ponto de vista dele aqui é essa jornada. O que ele vai falar tem a ver com essa jornada. Logo depois disso, um pouco adiante, depois do versículo 4, ele fala sobre a disciplina do Senhor e como que a disciplina do Senhor nos treina para essa jornada, nos prepara para essa jornada. Então, na verdade, a disciplina pode não ser muito gostosa, ela pode ser um momento de aflição na nossa vida, mas o Senhor está nos preparando para essa jornada. Os versos que nós lemos, de 14 a 17, eles estão explicando de forma bastante objetiva, de forma específica, de forma até prática, o que os versos 12 e 13 estão pedindo. Então, depois de ter falado da jornada, nós estamos nela, nós temos que correr com perseverança, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Depois de falar sobre essa disciplina, Deus nos trata como filhos, não nos deixa sem disciplina, e Ele nos corrige como um Pai amoroso para que nós estejamos treinados para essa jornada. Essa segunda parte do capítulo 12 termina com 2 versículos, 12 e 13, dizendo o seguinte: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Curar e fortalecer, para poder correr a carreira do início do capítulo. Você sabe que a ideia do autor é o tempo todo evitar o desvio, evitar aquela angulação muito pequena, mas que acaba afastando você da graça, acaba afastando você do Senhor Jesus. E ele começa com paz e santidade. Nosso primeiro ponto, paz e santidade, no versículo 14, aonde se diz que você deve buscar a paz com todos e a santidade. Uma atitude é com relação aos homens, aos seres humanos. E quando você lê Hebreus, você vai verificar que ele está lidando com pessoas que estão sofrendo perseguição, sofrendo antagonismo. Ainda assim, o autor diz: procurem viver em paz. Nossa tradução é fraca aqui. Procurem, não é assim, tentem, se der, se for possível. Na verdade, o termo que ele usa é como de um caçador atrás de uma caça. Como você vai atrás de um animal que você está caçando. É desse jeito que você procura ter paz. Mesmo pessoas que estão sofrendo nas mãos dos outros. Você já vê aqui que a atitude é pactual. Não estamos buscando apenas olhar uns para os outros com algum tipo de sorriso, ou um abraço, ou qualquer coisa assim. Não, é atitude pactual, mesmo com quem está fora do pacto. Eu ajo como alguém que está dentro do pacto, por isso eu procuro a paz, eu caço, eu busco a paz com todos. E também, da mesma forma, eu procuro a santificação. Apesar dos inimigos e das provações, nós somos chamados à paz. E a santidade ainda é requerida nesse processo. Não há desculpas para a gente abandonar a santidade, sem a qual nós não vamos ver o Senhor. Nós vamos voltar ao tema de ver o Senhor no final da mensagem, porque esse é o grande prêmio, esse é o grande alvo, ver o Senhor. Essa é uma bênção sobre a qual a gente medita muito pouco ainda, e que só é dada àqueles que creem em Jesus Cristo. A santificação, e aqui santidade, não é aquela separação do mundo, mas é justamente aquilo que acontece na nossa vida, à medida que os pecados são abandonados e à medida que nós vamos parecendo mais com Cristo, a santidade é uma obra de Deus em nós. Ainda nesse livro, no capítulo seguinte, o autor diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, e sempre quer lembrar, estamos falando de aliança, estamos no ambiente da aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, então esse é o ponto de santificação, aperfeiçoar em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Segundo ponto, fazer a vontade de Deus, aperfeiçoar em todo bem, fazer a vontade de Deus, que ele opere em nós o que é agradável diante dele. Esse é o terceiro. Ser agradáveis a Deus. Ser agradáveis a Ele, diante dEle. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esses são os versos 20 e 21 do capítulo 13. Isso é santificação. É isso que está se pedindo para buscar. Não é um sentimento de santidade. Não é simplesmente uma regração da vida em torno de faça essas coisas, não faça aquelas. É isso que você leu nesse texto aqui. É ser aperfeiçoado em todo bem para fazer a vontade de Deus e ser agradáveis a Deus. É um relacionamento, não é simplesmente cumprir uma lista de obrigações, mas é um relacionamento
pactual. Então esse é o primeiro ponto, ele abre com isso agora. Depois de ter falado, é uma jornada, depois de falar, tem disciplina, ele diz, paz com todos, tanto quanto seja possível. Paulo fala isso em Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiverem vocês, tenham paz com todas as pessoas, não é? E santidade, que é com relação a Deus, e que, no dizer do próprio livro de Hebreus, tem essas três características. Somos aperfeiçoados para todo bem, para fazer a vontade dele, para sermos agradáveis a ele. A seguir, terceiro ponto, o segundo ponto da mensagem, nós temos a teologia de Caim versus a teologia de Cristo. Quem está aqui há mais tempo sabe o que eu quero dizer com teologia de Caim, não é? O verso 15 diz o seguinte: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Caim é o pai de filosofias toscas como, não tenho nada com isso, cada um cuide de si. E ele expressou isso na sua máxima: sou eu guardador do meu irmão? Nós somos guardadores. A doutrina da morte substitutiva, Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados, recebeu sobre si o nosso castigo, ela é o oposto dessas formas de pensar que dizem, eu não tenho nada com isso, o problema é seu, se resolva. Sou eu o guardador do meu irmão? A Bíblia diz que você é guardador do seu irmão. E isso se revela bastante, de forma muito intensa, na medida em que o texto cita Deuteronômio 29, 18 e 19, onde se fala de raiz de amargura. Uma prova, irmãos, de que a nossa tendência é pensar nesses textos e nos relacionamentos dos crentes como sendo relacionamento só, relacionamento emocional, sentimental, é que quando a gente lê o texto que acabamos de ler, ou o texto que ele cita em Deuteronômio 29, 18 e 19, raiz de amargura, a gente pensa de alguém amargurado porque foi ofendido por outra pessoa, ou alguém que ofendeu alguém, e assim houve uma amargura no meio, e isso contamina as pessoas e não tem absolutamente nada a ver com isso. O texto de Deuteronômio diz que entre vocês, e a ideia é o seguinte, Moisés colocou diante do povo a lei, a obediência à lei, e avisou o que aconteceria, que maldições viriam sobre o povo se o povo quebrasse a lei, se o povo abandonasse a lei de Deus. E aí, quando chega nos versículos 18 e 19, o Senhor, através de Moisés, está falando para o povo o seguinte, que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie, essa preocupação de Hebreus, se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Isso era o óbvio, isso estava claro, que ninguém se desvie e vá atrás dos outros deuses. Porém, Deus é muito mais preocupado com a gente do que a gente mesmo é. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. E aí, como Deus sabe que a gente vai deturpar o significado disso, ele desenha para a gente, no verso, na sequência. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, que cairá sobre quem se desviar do Senhor e for atrás de outros deuses, se abençoe no seu íntimo. Porque, afinal de contas, sou eu o guardador do meu irmão? Tem alguma coisa a ver com os outros? Os outros têm alguma coisa a ver comigo? E se abençoe no seu íntimo dizendo, terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. E o texto do Deuteronômio termina dizendo, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. Esse final do versículo é difícil de traduzir, é um hebraico muito difícil. Algumas versões traduzem isso aí, seria juntar a bebedice à embriaguez. E outras traduções são possíveis, mas a questão é o seguinte, você vai pegar o que está ruim, botar junto com o bom e vai estragar o bom. Entendeu? Essa é a ideia. Porque o que é a raiz de amargura? Você deve pensar na raiz de amargura como você está fazendo um bom prato de comida e, de repente, por um erro qualquer, por uma distração, você pega alguma coisa que não era para colocar ali, aquela coisa que vai estragar o prato todo. Você não vai conseguir mais comer. Entendeu? Ela cai ali, ela torna amarga aquela comida, ninguém consegue mais comer, você não pode fazer mais nada. É isso que é. A ideia de alguma coisa que está ali no meio contamina todo o resto. Essa atitude
que é terrível, é maligna, essa atitude da pessoa lá dentro de si, no meio dos outros, dizer, não, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo. Eles estão falando isso, eles estão cantando isso, eles estão confessando isso, mas eu vou fazer de outro jeito. Ela é maligna, ela é destrutiva, e por 3 razões. Primeiro, ela destrói a própria pessoa. Pessoas sofrem por isso, pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua soberba, se agarram a um sentimento onde eu sei o que é melhor para mim. Uma igreja toda está errada. A gente vê muito isso quando a gente tem que disciplinar alguém. É um dos momentos mais tristes da igreja quando a impenitência de alguém leva a igreja a excluir. Porque é uma pessoa dizendo, vocês todos estão errados. Eu estou certo. Isso destrói a própria pessoa. E tem mais uma coisa, você não consegue se esconder de Deus no meio do povo de Deus. Esse era o ponto lá em Deuteronômio. Não pense que você ficando lá, todo mundo está recitando, todo mundo está dizendo amém ao que Moisés está falando, e você não. Eu vou me dar bem, mesmo que eu permaneça na teimosia do meu coração. Deus te acha lá. Você não se esconde dele. O ponto aqui é que essa pessoa sofre. Por arrogância, ela está sofrendo, ela vai se destruindo. Segunda coisa, por que essa atitude é terrível e maligna? Ela destrói as pessoas que estão próximas, como a erva amarga na panela. Como um prato de bom alimento que é estragado por um ingrediente ruim, ela atinge as pessoas que estão próximas. Ela contamina. Ela começa a estragar aqui e ali. A terceira razão por que isso é maligno e é terrível é que essa atitude não deixa margem para receber a ajuda dos outros. Pessoa que se fecha, que diz, ela sabe, ela entende, ninguém sabe, se fecha nela mesma, ela não deixa margem, não deixa espaço para você chegar perto. E às vezes até demanda isso. Vocês têm que me amar, não é a teologia do Baby Sauro? Vocês têm que me amar, vocês têm que me amar. Mas na verdade ela não quer ser amada, ela quer apenas impor o ponto de vista dela, não fala nada com ninguém, mas continua vivendo, contamina quem está perto, sofre e não deixa margem para ser ajudada. É o irmão que não vai ser ajudado, é a irmã que não vai ser ajudada porque continua fechado em si mesmo com reserva mental. Isso é raiz de amargura no seio da igreja. E o autor de Hebreus está preocupado com isso. Diz um comentarista o seguinte, para sustentarmos uns aos outros na fé, devemos encorajar os fracos, mas também opor-nos aos apóstatas que podem influenciar outros. O Novo Testamento não brinca com relação àqueles que disseminam o mal dentro do povo de Deus. Fosse no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja no antigo povo de Israel, seja na igreja, a Escritura não tem tolerância com o falso mestre. E falso mestre, como eu já disse para você, não é o sujeito que está pregando sempre, não. Não é quem está distorcendo a Bíblia numa pregação, num ensino, não. Geralmente, e mais eficientemente, está no meio da igreja, disseminando alguma coisa que só ele pensa, só ele sabe, e contamina os outros assim. Gosta do segredo, gosta da reserva mental. É difícil você ajudar. Como é que o Novo Testamento reage a isso? Observem o apelo de Paulo a uma igreja que ele nem conhecia, porque ele ainda não tinha estado lá, a igreja de Roma. No capítulo 16, ele diz o seguinte, irmãos, peço que notem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. E continua, afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro, por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Você viu a preocupação? Paulo está dizendo, note. Irmão, se você é membro da igreja, você não pode ficar assim, não tem nada com isso. Eu sou de Caim. Caim diz, eu não tenho nada com meu irmão. Eu sou guardador do meu irmão? Não, não sou. Essa é a teologia de Caim, nós somos da teologia de Cristo. A teologia de Cristo diz, irmãos, peço que notem, observa, porque senão essa raiz de amargura, ela vai causar dano a todo o corpo, além de causar dano a si mesma. O João, o apóstolo do amor, João não é o apóstolo do amor? Fala de amor para lá e para cá. O que o apóstolo do amor fala na sua segunda carta, no versículo 10 e 11? Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhes deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Que sujeito chato esse, né?
Ah, que sujeito duro. Não, irmãos, é porque eles sabem o mal que faz a raiz de amargura. Ele sabe disso, como a igreja pode ser contaminada. Igrejas inteiras, eu já vi, irmãos, elas são, às vezes, destruídas por causa de uma pequena raiz de amargura que se tolera. Que alguém diz assim, não, o pastor, quando souber, vai fazer alguma coisa. A liderança, quando souber, só que estava ali do teu lado, você podia ter ajudado, você podia ter, talvez, livrado aquela alma da morte. E livrado da igreja. Mas você escolhe a teologia de Caim. Sou eu o guardador do meu irmão? Sim, você é. Se você é crente, você é. Você não tem escolha, você não tem opção, você é, sim. Seu irmão é guardador de você, sim. Não é se meter na vida do outro, não é se impor a vida do outro, não, mas é o cuidado. Paulo diz, notem. Notem. Tem mais. Ainda Paulo instrui Timóteo sobre os que promovem discussões. Eu já falei, os irmãos, eu tenho falado da idolatria do debate. A idolatria do debate, é isso que tem na nossa época. Não vamos discutir esse assunto, parece ser interessante. O troço é pecaminoso, o troço vai levar você para longe da palavra, o troço vai desamarrar você da âncora da palavra de Deus. Não, mas é uma ideia interessante, nós precisamos abrir mais a discussão. Olha o que Paulo fala para Timóteo no capítulo 1 da primeira carta. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Isso é muito claro, né? Gente, essa discussão não vai levar a nada. Vai promover discussão, não vai promover o serviço de Deus na fé. O objetivo desta demonstração, continua Paulo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas boas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Não sou eu não, estou lendo a Bíblia para você. Parece que está falando de tempos de hoje, de situações que acontecem hoje, com aquelas pessoas que chegam, não, mas vamos comentar, vamos falar. Paulo diz, isso é inútil, e ainda vai desviar você. É inútil para o serviço de Deus na fé, mas é muito útil para o desvio. E às vezes o cristão desse tempo, dessa época, né, tempo de debate, não sei o que, ele acha que sim, é uma boa. Não conhece nem a Escritura direito, não passa tempo em oração, mas se dá, abre para isso e daqui a pouco, quando você vê, a raiz de amargura está lá, causando mal a todo mundo. Por outro lado, observem que a intenção do texto de Hebreus ela é positiva. Ela trata, na verdade, de um cuidado pastoral. A palavra para cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, é episcômputes. Não tente colocar esse nome no seu filho, nem na sua filha. Mas é interessante você lembrar, episcômputes, é de onde vem a palavra episcopos, que significa bispo, supervisor. É um termo usado tecnicamente no Novo Testamento para pastores. Bispo, pastor, presbítero. Só que aqui, essa atitude que a Escritura geralmente, maiormente, atribui aos presbíteros, ela tem aplicação geral a todo o rebanho, a toda a congregação. É a congregação que está sendo dito, cuidem, ou seja, supervisionem, ou como Paulo disse, notem, observe todo o rebanho, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa é a preocupação. É a supervisão. Então existe aquilo que eu tenho chamado já há muito tempo de o ministério pastoral da congregação. Aquilo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,14, onde nós somos instados uns com os outros a confrontar, a consolar, a repreender. É preciso que nós façamos isso, irmãos. Se nós queremos desenvolver uma membresia sadia, saudável, então nós temos que nos colocar atentos a isso. E o autor está dizendo aqui, olha, raiz de amargura causa divisão. Raiz de amargura causa
desvio. Fiquem atentos, cuidem. Ou seja, é ficar atento, mas não é só ficar atento, é agir, é cuidar. Olha, irmão, não, isso está em desacordo com a doutrina. Isso está em desacordo com a doutrina. Com qual doutrina? A doutrina que a igreja local prega, irmãos. Ué, não é da Bíblia, não, pastor? Agora, pensa bem, quando alguém começa com esse tipo de argumentação, você já sabe que tem uma artimanha maligna, diabólica nesse negócio. A gente fala assim, é a doutrina da igreja local. Ué, não é da Bíblia, não? O que você acha que a gente está fazendo aqui o tempo todo? Por que acha que a gente vem para cá? Porque nós cremos nas Escrituras de um certo modo, sim. Sempre foi assim na igreja. A igreja sempre especificou, é por isso que nós temos confissão de fé, é por isso que desde o tempo do Novo Testamento tem credos sendo colocados. Porque, como eu já disse muitas vezes aqui, o herege vem com a Bíblia debaixo do braço. O herege vem com a Bíblia. E vem apelando a uma espiritualidade, a um tipo de espiritualidade. Mas você está seguindo doutrina da igreja, doutrina de homens, não é a doutrina da Bíblia, não. O que ele está dizendo é o seguinte, eu quero que você siga as Escrituras, não de acordo com o que a sua igreja ensina, mas de acordo com o que eu ensino. Todos nós vamos nos aproximar da Escritura de algum modo, irmão, com algum pressuposto. É impossível acontecer de outra forma. Quando uma igreja se reúne, quando uma igreja local se reúne, o que ela está fazendo é dizer, nós cremos na Bíblia assim. Uma pessoa chega e abraça isso, você sabe para onde cada um está indo. Quando chega alguém que diz, não é assim, então tem duas coisas aqui. Ou é uma grande heresia e você prega para aquela pessoa se converter, ou é um desvio doutrinário qualquer que você diz, talvez você tenha que procurar outra igreja que pregue o que você está querendo. Essa é a atitude do bispo que não é o pastor ordenado, da episcopisa que não é ordenada, que não tem a função aqui, ou seja, dos pastores e pastoras. Já preguei numa igreja que eu assustei o meu colega, porque eu disse assim, meu irmão, é claro que a igreja tem pastores e pastoras. Tem pastora na igreja? Tem sim. Ela não pode estar no ofício, ela está no meio da congregação. No meio da congregação, minha irmã, você tem que falar de acordo com a doutrina da igreja local. Essa é a doutrina da Bíblia para nós. Senão você poderia crer em qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer grupo, tanto faz. Não é assim. O Senhor Jesus, muito sábio, ele instituiu a igreja dele, mesmo quando a igreja local se estabelece, depois da reforma, com pensamentos diferentes, o que você busca é a coerência de pessoas que vivam de acordo com a palavra, creiam na palavra da mesma forma, preguem essa palavra assim e vivam harmoniosamente com aquilo que confessam ter. Se não é raiz de amargura, causa divisão, causa separação, causa desvio. Então a sua atitude como bispo, como episcopisa no seio da igreja deve ser essa. Você cuida, você nota e você age. Se você está muito novo na fé, então peça a alguém mais experiente, que está há mais tempo na igreja. Me ajuda ali, porque eu estou vendo acontecer isso. Será que eu entendi errado? Aí o irmão vai te corrigir ou não. Ele vai dizer, não, isso realmente é um problema, vamos lá. E aí você ajuda aquela pessoa, se for uma pessoa que está se desviando porque de repente foi iludida por algum tipo de ensino que ouviu em algum lugar, ela vai se consertar. Se for uma raiz de amargura real, a gente vai ter tempo de tratar, de proteger, de guardar a congregação. A seguir, vem, depois do versículo 15, ele continua dizendo no versículo 16, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. O quarto ponto, ou o terceiro ponto aqui, perdão, é sensualidade. Sensualidade é o oposto do corundel. Porque quando a gente fala sensualidade, geralmente a gente pensa em pecados sexuais. Isso está incluso. Mas a sensualidade, quando a Bíblia trata no Novo Testamento, é algo muito mais amplo. Muito mais amplo. É oposto ao corundel, aquela expressãozinha latina que significa perante a face de Deus. Uma pessoa sensual, no dizer do Novo Testamento, é aquela pessoa que ela lida com as coisas terrenas, e as coisas terrenas dependem dos sentidos. Esaú foi um triste e trágico exemplo de alguém que se deixou levar pelo que é terreno. Ele casou-se com mulheres pagãs e trouxe tristeza a seus pais. Ele vendeu seu direito de primogenitura, ou seja, no dizer de Gênesis 25, ele desprezou o seu direito de primogenitura pactual.
A realidade de Esaú consistia somente naquilo que ele era capaz de ver, ouvir, sentir, cheirar, provar. Sensualidade é isso. Você depende das suas sensações, dos seus sentidos. Diz um comentarista o seguinte: o nosso trabalho como cristãos, diz o escritor de Hebreus, é assegurar que esse tipo de atitude secular não tenha espaço na igreja, que cada cristão seja advertido contra essa atitude. Essa atitude que ele chama aqui de impuro, no nosso texto, a palavra grega por trás disso é uma que você vai fazer associação fácil. Pornos, de pornografia. Ela não tem na Bíblia só um sentido sexual, ela tem o sentido da pessoa que se rende aos próprios sentidos. Impuro é isso, profano é uma outra palavra que significa basicamente o capacho, que está na entrada de alguma coisa, de modo que se você passar por ali, você está transgredindo, você está entrando numa área proibida. Só que tem um outro sentido aí. E o sentido é pisar o que é sagrado. A ideia de ter um capacho que você transgride e você pisa aquilo que é sagrado. É o solo onde você não devia estar, mas você entra assim mesmo. Esaú era profano, era isso que ele fazia. Essa superficialidade com que ele tratava as coisas celestiais. O trabalho, diz o comentarista, e eu concordo com ele, dos crentes, é assegurar que essa atitude não tem lugar na igreja. Essa atitude impura, profana. E, novamente, o antídoto está em cuidem. Cuidem que não haja nenhum impuro ou profano. A gente não faz caça às bruxas não, irmãos. A igreja não faz caça às bruxas. A igreja observa a confissão de fé da pessoa e o modo de vida da pessoa e a atitude da pessoa. Porque uma pessoa que está indo por esse caminho, está se tornando impuro ou profano, como Esaú, se tornando superficial, negociando com facilidade as bênçãos, os tesouros celestiais, ela pode estar fazendo isso por puro descuido, porque deu ouvidos a algum ensino falso. Pode também ser uma pessoa com intenção má mesmo, de botar um ensino que é o que ela pensa, que é o que ela quer, no meio da igreja. Às vezes pode ser um líder da igreja, com um falso ensino dentro da igreja. Mas a solução, novamente, o antídoto está em que cuidem para que, prestem atenção, observem e ajam com relação a isso. O verso 17, ele sela o destino de Esaú e de todo mundo que segue essa atitude. Ele diz: vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E essa é a razão porque a prática dessa atitude precisa ser evitada, a inexistência de arrependimento. É a tristeza segundo o mundo. Antes que você pense aí na impossibilidade de arrependimento, deixa eu colocar isso para você. Mas primeiro, guarda essa expressão aí que Paulo usa em 2 Coríntios 7, tristeza segundo o mundo. Mas agora me alegro, diz Paulo, não porque vocês ficaram tristes. Ele tinha escrito uma carta muito veemente, né? E todo mundo ficou muito triste lá, abalou todo mundo, porque às vezes a pregação faz isso, o evangelho faz isso. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Tristeza por tristeza não vale nada, irmão. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo é aquela que acontece não por causa da atitude depravada, não por causa da atitude pecaminosa, mas por causa das consequências, que foi o que aconteceu com Esaú. O problema dele ali não foi que ele, nossa, eu pequei. O problema foi, gente, eu perdi mesmo a bênção. Então, primeiro ele foi e trocou. Chegou um dia do campo, cansado, o irmão dele fazendo aquela comida, Jacó também não prestava. Jacó não prestava, né? Falou, não, eu te dou a comida, mas se você me vender o direito de primogenitura, de que me serve o direito de primogenitura se eu morrer? Né? Me dá aí. E pronto. Leviano, o que ele tinha na mente é o seguinte, eu que estou enganando ele. Né?
Passou tempo, muito tempo se passou, não pense que no dia seguinte foi que aconteceu o outro lance, não, passa o tempo. Aí quando chega lá, a época lá, ele, bom, agora está na hora de ir lá buscar a bênção. Só que a mãe dele foi mais esperta do que ele, chamou Jacó e de forma pecaminosa ainda, porque eles enganaram, eles mentiram, né? Isso aí é outra história. Mas acabou lá, Jacó chegou primeiro, fingiu que era Esaú, levou a bênção. Aí chegou lá Esaú, está aqui, pai. Ou seja, ele tinha feito um negócio antes, mas agora ele diz, aquilo eu enganei Jacó, eu me dei bem nisso aqui, ainda vou levar a bênção. Quando ele chega lá, que o pai dele diz, você que é Esaú, agora já era, já dei a bênção para o teu irmão, o senhor não tem uma bênção aí para mim? Não, não tenho não, ele levou. Ao contrário do filho, Jacó era sério. Ele falou, não, então aquela lá, aquilo que eu falei, perde a validade, e agora eu vou... Não, ele era sério com as coisas de Deus, ele era sério com o pacto. Esaú já tinha desprezado a sua primogenitura pactual, quando trocou por um prato de comida. Ele já tinha feito isso. E ali o que ele faz? O texto diz que ele chora. Pessoas assim como Esaú são capazes de chorar, mas são incapazes de desfazer suas muitas escolhas estúpidas. Usando o vocabulário aqui de um comentário, porque eu achei muito propício. Culpam a Deus, culpam os outros, culpam as circunstâncias, só não culpam a si mesmas. O autor diz, prestemos atenção para que essa atitude não tenha lugar na igreja de Cristo. O custo sempre será muito alto. Esses 3 perigos que o autor mencionou em Hebreus existem. O desvio, a ameaça de uma heresia dentro da igreja, na raiz da amargura, e essa impiedade sensual e mundana, que se manifesta como um desprezo às coisas de Deus. Isso aí não é muito sério, não. Troquei agora, mas daqui a pouco eu pego. O senhor já deu a bênção para ele? É só o senhor falar comigo agora o ritual. Impuro, profano, chora, mas porque não se deu bem. Não há arrependimento de pecado, do procedimento pecaminoso. Simplesmente perdi essa. Como eu fui burro. E chora por causa disso. Choramos por causa das consequências. É só isso. Temos medo da consequência, não temos medo de desagradar a Deus. E nós vimos lá que a santificação, ela envolve o quê? Ser agradável na presença de Deus. 4 aplicações para a gente encerrar. Primeiro, na salvação, nós nada fazemos, irmãos. Na santificação, devemos trabalhar com zelo e empenho. Vamos lembrar de Filipenses, né? Trabalhem a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus quem trabalha em vocês, tanto o querer como o trabalhar. Estou aqui traduzindo o texto bem na raiz das palavras gregas usadas ali por Paulo. Na santificação você trabalha, irmãos. E não é que negócio, eu trabalho 50%, Deus trabalha mais 50%. Não tem isso, não. Não tente fazer uma divisão tola dessa, você não vai conseguir. Nós trabalhamos e Deus trabalhamos. É assim. Na salvação, só Deus trabalha. Mortos em delitos e pecados, não conseguimos fazer nada. Na santificação, Deus trabalha e nós trabalhamos. Essa é a fórmula teológica mais correta. Na santificação, Deus trabalha e nós trabalhamos também. Segundo, nós somos pastores uns dos outros. Não deixe seu irmão para trás. Nós somos pastores uns dos outros. Observe que ele começa a desviar, que ele começa a enfraquecer. Chegue logo lá. Isso é tarefa sua. Não fique esperando para o pastor, não. O pastor é que... Não, você tem uma tarefa pastoral conforme o livro acabou de nos ensinar. Terceiro, não permita que seu coração faça de você raiz amarga ao invés de sal. Você foi chamado para ser sal, irmão, não raiz amarga. Raiz de amargura é aquele negócio, você está no meio das pessoas, está pensando outra coisa completamente diferente, não coloca aquilo, você sofre, você se coloca fora do alcance de qualquer ajuda, ao invés de você ser o sal. O sal que salga, que dá sabor, você se torna raiz amarga, venenosa no dizer de Deuteronômio, que contamina. Você já sabe que o efeito, a solução para isso sejam bispos e episcopisas. Desculpe, eu me recuso a falar bispa, esse feminino que inventaram depois. Bispos e episcopisas. É isso que você tem que ser. Observando, notando e agindo. Não, aquilo ali está indo, vai mal. Chega lá e confronta. Chega lá e ajuda.
E aí você vê a reação da pessoa. Se a pessoa é ensinável, se ela não é, se ela é penitente, se ela é impenitente. Mas você está agindo ali. Talvez você precise de ajuda. Então chame alguém experiente, chame alguém com mais experiência que você, mas você faz. E assim você vai sendo treinado. Mesmo que você seja novo na fé, você vai sendo treinado para agir dentro da membresia da igreja e resguardar a igreja. Você vê como esse pastor que está escrevendo essa carta, já falei para os irmãos hebreus, é uma carta pastoral, né? É uma epístola, que na verdade é um sermão. Veja a preocupação dele, e ele várias vezes fala sobre isso. Tomem cuidado, observem, para que ninguém se desvie. Ele está preocupado com essa situação. Muito preocupado. E como é que ele resolve isso? Ele não impõe leis, ele diz, todos nós temos que tomar conta disso. Meu irmão, isso é conceito de membresia numa igreja batista saudável. Esse é o conceito de membresia. Cada um é responsável, cada um chama para si a situação. Ninguém fica distraído, não. A pior coisa que tem num jogo de futebol não é nem um sujeito que não é muito bom de bola, é um sujeito que está distraído em campo. Porque mesmo que não é muito bom de bola, ainda pode, se ele estiver atento, ele pode ficar na frente do outro, quando o outro vem atrapalhar. O que seria uma jogada assim, muito clara, muito fácil para o outro. Pelo menos atrapalha, né? Mas o sujeito que mesmo que seja está distraído, isso na igreja pode ser fatal. Nós não podemos ficar distraídos. Vigiar é uma ordem dada na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. E aqui você tem, olha, estejam atentos. Paulo diz, notem. Para quê? Para agir, para chegar perto e ver de que se trata. É uma pessoa precisando de ajuda ou é realmente um falso mestre, uma raiz de amargura dentro da igreja? Quarta e última aplicação. Viva por fé, não pelos sentidos. Há pouco eu explicava na classe de batismo, lá falávamos sobre arrependimento e fé. E eu estava colocando para eles aquilo que tem ensinado já há anos aqui na igreja. Fé não é uma força que você tem dentro de você. Fé não é um sentimento que você tem dentro de você. Ah, hoje eu estou com muita fé. Ah, eu tenho muita... Fulano tem muita fé. Ah, a irmã Cicrana tem muita fé. É uma pessoa de muita fé. A gente se confunde por causa de Jesus ter chamado Pedro de ser um homem de pouca fé. A gente pensa, será que Jesus está falando de quantidade? Não está falando nada disso. Se você lembrar, Pedro começou bem. Começou com uma consistência e uma qualidade de fé muito boas. Será que todos aqui teriam aquela coragem dele? Tudo bem que ele era mesmo assim abusado, né? Então, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ter contigo. Aí o Senhor Jesus disse, a palavra veio. Fé sempre se relaciona à palavra dita por Deus. A palavra de Deus veio. O Senhor Jesus diz, vem. Pronto. Era tudo. Bastava isso, não precisava de mais nada. Vento, água, ondas, nada disso mais interessava. E ele foi. Ele foi um homem de fé, um homem que está crendo, um homem que está obedecendo. Não é isso que fé é? Uma atitude apropriada com relação ao que Deus diz e que envolve obediência e confiança? As duas coisas. Pedro fez isso. Pisou, não afundou, começou a andar, foi na direção de Jesus. E ao contrário de tudo aquilo que a gente pode imaginar, né, que você pensa assim, uau, está dando certo, está funcionando. Talvez tenha sido exatamente isso que ele pensou. E aí foi fracasso. Porque muitos de nós achamos que fé é esse negócio. Está funcionando, deu certo. O pensamento não é esse, o pensamento é, ele disse, eu for. Pronto. Não quero saber se está funcionando, se não está funcionando. Eu não vou avaliar isso, não é importante. O importante é que ele falou, aquele que falou, a palavra dele vence as leis da física, vence a tempestade, a palavra dele vence tudo, eu posso confiar nessa palavra. É isso que devia estar na mente de Pedro. Mas há um momento em que ele está pensando assim, deu certo, só que aí, como ele já está com o pensamento se desviando, ele olha o vento, ele olha as ondas do mar, começa a afundar. O Senhor socorre-me de Pedro poderia ser traduzido como, Senhor, não está funcionando mais. Senhor, renova aí, fala de novo. Não está dando certo mais. Isso não é fé. Isso é ver pelos sentidos. Nós vamos por fé. Fé se relaciona com a palavra. Você não vai crescer na fé se você não crescer na palavra. A sua fé depende da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não está atento à palavra, você não fica robusto na fé.
Essa é a última aplicação. Viva por fé, não pelos sentidos. Vamos voltar ao verso 14 sobre santificação. O verso diz: procure viver em paz com todos os homens, e na segunda parte, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o objetivo mais alto possível que nós temos. Estar com o Senhor na sua presença, pessoalmente e eternamente. Sem a santificação, ninguém verá, ninguém estará na presença do Senhor. Ver aqui é justamente isso. É estar na presença dEle. Eu estou com Ele eternamente, para sempre. É isso que nós buscamos. Eu comecei perguntando, quanto Cristo é valioso para você? E o quanto nós estamos nos empenhando para conhecer mais de Cristo na palavra, porque senão você vai conhecer o Cristo da sua cabeça. Qual o objetivo da santificação? Não é que você seja aperfeiçoado em todo bem, não é para que você faça a vontade de Deus, não é para que você agrade, seja agradável a Deus. E é isso para quê? Para que nós vejamos o Senhor. A promessa dada a todo crente é que nós veremos o Senhor. Nós estaremos na presença do Senhor. Como eu disse, é o objetivo mais alto possível. Um hino que eu gosto muito, não conheço a tradução dele, aprontei uma tradução aqui apenas, então não tem cuidado com, não é uma adaptação, mas ele diz assim: que dom da graça é Jesus, meu Redentor. Não há mais nada que o céu agora possa me dar. Essa frase me impressionou. Diz, olha, Jesus é meu. O céu, não tem mais nada que o céu possa oferecer maior do que isso, melhor do que isso. Ele é essa graça tão maravilhosa. Ele em si é a própria salvação. Não tem mais nada que o céu possa me oferecer. Você tem Jesus, não tem mais nada que a realidade celestial possa... ainda tem uma outra coisa aqui para você, que agora você vai... Nossa, quando você vir isso, não tem. Foi isso que me atraiu nesse hino. Então deixa eu repetir e falar as duas estrofes. Que dom da graça é Jesus, meu Redentor. Não há mais nada que o céu agora possa me dar. Ele é minha alegria, minha justiça e liberdade, meu constante amor, minha paz profunda e sem limites. Nisso eu me apego. Minha esperança é só Jesus. Pois minha vida está totalmente ligada a dele. Que estranho e divino que eu possa cantar, tudo é meu, porém não por mim, mas por Cristo em mim. Na eternidade, todo cristão verdadeiro verá a Deus. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 37, pergunta e responde o seguinte: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? E a resposta: as almas dos fiéis, na hora da morte, são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. Vivemos em santidade nesta vida e iremos contemplar a Deus na beleza da sua santidade para sempre e sempre. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar, cantar ao Senhor. Deus abençoe você que está nos acompanhando até agora. Nós vamos cantar, orar, cantar e encerrar o culto. Que a graça do Senhor alcance você aonde você estiver. Pai querido, torna-nos zelosos. Que o zelo seja realmente essa ferramenta em que, atentando para nós mesmos e uns para os outros, nós não permitamos que irmãos se desviem por se tornarem ou por darem ouvidos à erva amarga no meio da igreja, Senhor. Também livra-nos, ó Deus, de sermos impuros e profanos como Esaú. Ó Senhor, ajuda-nos a andar por fé, não pelos nossos sentidos. Ajuda-nos a pastorear uns aos outros, ó Pai. Ajuda-nos a nos firmar no fato de que temos uma aliança em Cristo. Uma aliança com Cristo que não pode ser quebrada. E que resplandece em muitas bênçãos, superiores a tudo que nós podemos ter aqui, Senhor. Porque temos Cristo e Cristo é tudo em nós. Nós te louvamos por isso. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.